A Bela, ela só tinha, né? Quanto tempo que esse conto existe? Ela só tinha um pai, né? Da história que eu conheço. O que acontece também é uma outra questão, que talvez esse conto, por ser único de autoria feminina, ele tenha se tornado canônico por conta da versão Disney, né? Digamos que a Disney, durante os anos 30, 40, ele foi buscar nas fontes literárias ocidentais mais famosas, que seriam os contos de fadas, matéria para fazer seus filmes e ter um certo sucesso garantido, né? Porque eram contos extremamente populares. No caso da Bela e a Fera, por exemplo, na versão Disney, a Bela é filha única, né? Isso. E até por conta disso é que se estabelece o clímax da história, porque ela fica sem o pai, que fica preso no castelo da Fera. Mas na verdade, nessa primeira versão, que se eu não me engano é 1740, ano de 1740, da Madame de Villeneuve, ela tem 11 irmãos, né? E ela é a filha mais querida pelo pai, né? Mas a estrutura do conto, essa questão dos objetos mágicos, né? A gente vê xícara falando, a gente vê guarda-roupas falando. Qual que é a intenção desses objetos falarem, professor? O que eu posso dizer até agora é que esses contos, eles apelam, digamos que racionalmente ou deliberadamente para inverossimilhança. Eles não querem parecer reais, eles não estão preocupados com similaridade no mundo real, então eles são absurdos, eles dialogam com o nonsense, é tudo muito, digamos assim, a questão pedagógica, eu diria, e eu digo isso com com um certo arcabouço teórico, essas autoras não estão tão preocupadas com a moralização de crianças, até porque esses contos não eram direcionados ao público infantil. Mas tinha algum objetivo em ter todas essas pessoas reunidas e contasse um conto? Era para atingir alguém? Era para fazer alguém pensar? Ou era só trazer mesmo diversão? Divertimento de corte. Sim, entretenimento cortesão. Eu acho que um ponto interessante, professor, que quando nós olhamos o contexto do que tinha acontecido, explica bastante essa questão da falta de verossimilhança. Geralmente os contos anteriores, eles seguem uma estrutura que é uma estrutura aristoteliana, que é a estrutura que Aristóteles plantou sobre a poesia dele. E ele fala de alguns princípios. Ele fala que um dos princípios principais da poesia e do teatro é a verossimilhança. Ele precisa ter um pé na realidade, ele precisa ser encontrável na realidade. E aí, justamente por serem rebeldemente eruditas, elas vão no contrário, vão no contrapé. Elas vão justamente dizendo assim, não quero nada de verossimilhança. Se você pega os contos, não apenas os contos, mas principalmente os contos de Molière e alguns outros contos daquele período, eles têm críticas sociais, eles têm análises sociais, não análises sociais. Aproveitando isso, a gente pode pegar um exemplo de algum outro conto que não seja a Bela e a Fera para a gente falar sobre o que ele quer pontuar ali, a temática da história. Por exemplo, você tinha dito, professor, do Chapeuzinho Vermelho, né? Depois que o professor respondeu, o que ele quer marcar nessa história, né? Qual é a intencionalidade dele? Justamente porque os autores precisavam dessa verossimilhança, buscavam essa verossimilhança. E essas autoras vão na contramão. E essa contramão, essa vontade de ir na contramão é que produz contos que têm, à primeira vista, eles são difíceis de encontrar significados à primeira vista. E por isso, a sua pergunta é bastante interessante porque ela mostra assim, mas tem propósito nesse conto? E eu gostei da resposta do professor Paulo, que a proposta é geralmente de entretenimento, ou possui mitos que são muito mais ocultos, né? São muito mais difíceis de serem trazidos, diferente dos outros. Né? Se fosse uma proposta, eu diria que a Bela e a Fera, talvez o conto da Disney de não ter a personagem mãe, mulher, seria talvez, né, também uma intencionalidade? Sim, até porque o que estava em voga também, e sempre esteve em voga nos contos de fadas, é sempre uma certa ausência da figura feminina benéfica mais velha e sempre associar a mulher mais velha a uma madrasta ou a uma bruxa, não é? Essa briga entre a mais nova e a mais velha em termos de beleza. Você fez essa disputa, por exemplo, na Branca de Neve, né? A rainha permanecendo bela, mas ainda assim havia uma certa disputa com a Branca de Neve, não é? Pela beleza. E a Branca de Neve se deixa levar, para quem não conhece o conto, pela vaidade. Porque quando a bruxa, no caso a rainha, né? A rainha, é que esse termo bruxa não era usado nos contos. Quando a rainha má se transveste de velhinha para oferecer, ela vai 3 vezes na casa da Branca de Neve. Primeiro ela vende um pente, não é? Um pente envenenado que a Branca de Neve compra
não é? Então ela se deixa levar pela vaidade. E engraçado que a Branca de Neve, ela já tinha uma certa confiança em morar sozinha, né? Exatamente, e ela representava um estereótipo de mulher feliz em limpar a casa. Então ela limpa a casa independente também, feliz, né? Sorrindo, cantando. Nenhum problema me atinge. Nada, ela né? faz comida super contente, né? Então, para todos aqueles anões e tal. Então tem essa, digamos assim, essa rivalidade impressa nesses contos, né? Geracional. A gente estava falando do Chapeuzinho Vermelho, professor Paulo. Qual que é a intencionalidade dessa história, né? O que a gente pode observar? Olha, Chapeuzinho Vermelho é um exemplo ótimo de conto que vem sendo retrabalhado ao longo desses 300 anos de publicação oficial. Porque ele responde, digamos assim, às pulsações geracionais e culturais. Então, se lá, né, antes da publicação do Perrault, a gente tem uma Chapeuzinho que ela é devorada pelo lobo, mas antes de ser devorada, ela come a carne da avó e bebe o sangue da avó, né? Escatológico, quase, escatológico, né? Recheado de símbolos, né? Quando passa para o Perrault, século XVII, essa Chapeuzinho já, digamos assim, está um pouco mais enxugada do sangue, não é? Ela é devorada pelo lobo, a avó também acaba ali. Então, quando a gente chega, por exemplo, no século XIX com os Grimm, eles já têm uma preocupação intencional com o público infantil. Eles sabem que o conjunto de contos que eles recolhem pela Alemanha vão ser lidos por crianças, em casa. Então, eu não posso deixar que a Chapeuzinho morra e que a avó morra. Então eu preciso inserir a figura de um salvador, que é o caçador, que vai abrir a barriga do lobo e vai tirar as duas vivas, não é? Esse processo de limpeza dos contos é o que vem sendo chamado de um revisionismo histórico e, em alguns casos, até ideológico. Professor, mas o que causa esse revisionismo assim? Nós vemos em toda a literatura, nos períodos históricos, geralmente existe um movimento quase hegeliano de revoluções e isso faz com que haja releituras de muitos textos antigos. Especificamente no caso dos contos, a gente conversava um pouco antes também sobre isso. O que é que causa? São elementos ideológicos, são elementos filosóficos, mudança social, mudança política? O que a gente pode identificar nos contos, nessas mudanças que o senhor estudou dos contos? Eu acho que tem dois lados. Tem esse lado que é uma resposta talvez às pulsações da sociedade. Um último exemplo de Chapeuzinho, por exemplo, é o mais recente, nos 80 da nossa geração, com o Chapeuzinho Amarelo, que nesse Chapeuzinho Amarelo, na verdade, a Chapeuzinho ela devora o lobo, não é? Digamos assim, se a gente for usar termos atuais, seria a desconstrução do conto da Chapeuzinho. Masculina. Exatamente, o empoderamento da Chapeuzinho em relação... Ela não precisa mais do príncipe. Exatamente. Porque não tem príncipe. Né? Ela não precisa do príncipe nada. Ela resolve os seus problemas. Exatamente. Eu preciso de uma princesa negra, por uma questão de representatividade. Então a Disney vai lá e faz A Princesa e o Sapo, né? Então eu preciso de uma princesa que já não precise buscar a felicidade através do casamento. Então eu faço uma Elsa com Frozen. Então realmente tem digamos assim, um lado bacana, que eu acho que quando nasce espontaneamente uma literatura nova que responde às pulsações sociais do momento, legitimamente, e tem uma certa reação perversa social que tenta, digamos assim, desconstruir mitos e, enfim, até tentar desconstruir arquétipos, que é algo... Estruturas basilares exatamente. Para inserir novas bandeiras e novas ideologias, que, na minha opinião, sempre acabam fracassando, porque soam forçadas, não é? E isso não é assimilado pelo leitor infantil, né?